Brasileiros em perigo na faixa de Gaza. Israel estaria se vingando ao proibir a saída desses brasileiros para o seu retorno ao Brasil, tudo como uma retaliação pelas declarações que Lula fez em relação à postura de Israel contra o Hamas. O embaixador palestino no Brasil disse que o sangue brasileiro em Gaza vale muito menos. Mas que história é essa? Para você entender todo esse assunto, confere aí o episódio de hoje. Fala galera, Tobi na área com mais um Atualizei no Ar com uma notícia no mínimo preocupante. Brasileiros que vivem em Gaza estão tentando fugir do conflito dos bombardeiros, simplesmente estão tendo a sua saída impedida pelo governo de Israel e parece que tudo isso acontece por conta de uma vingança. Será que é isso mesmo? Antes de mostrar aí as reportagens que eu separei para você no dia de hoje, deixa eu pedir para você que não é inscrito aqui no canal, você que com frequência está por aqui ou que de repente está vindo aqui agora e conhecendo o canal, seja muito bem-vindo. Mas olha, botãozão vermelho aqui embaixo, clica lá, dá essa moral para que a gente bata a nossa meta de 2023, 100 mil inscritos. Com a sua ajuda e a sua inscrição nesse momento, o caminho já fica bem mais curto. E só lembrando que os comentários estão abertos e ontem fizemos a nossa primeira live de reação aí aos comentários da semana. Então, sexta-feira, 20 horas, será a nossa segunda live. E se você quer que eu reaja aí ao seu comentário, manda lá, coloca o comentário e diz lá no final que você quer que eu faça aí um comentário, uma reação sobre ele na nossa live de sexta-feira, às 20 horas. Tamo junto? Então não esquece não, se inscreve, like e comentário. Valeu, bora pro assunto de hoje então, que é essa história dos refugiados, uma situação dramática, tá? Refugiados brasileiros em Gaza. Reportagem que eu trouxe para você aí da CNN Brasil, que diz assim no seu título: brasileiros ficam fora da terceira lista de estrangeiros autorizados a deixar a faixa de Gaza. Vamos lá então para as letrinhas pequenas. A terceira lista de estrangeiros autorizados a sair da faixa de Gaza foi divulgada nesta sexta-feira, dia 3, pela Embaixada do Brasil na Palestina. Pelo terceiro dia consecutivo, brasileiros não foram contemplados e devem aguardar nova lista. Galera, você consegue imaginar o problema que é isso? Imagina você, a sua família, formado aí por homens, mulheres, crianças, algumas vezes idosos, você tentando sair de uma zona de guerra, de uma zona de combate onde você não sabe o que vai acontecer. Tanto os brasileiros acabam sendo, de certa maneira, reféns ali do próprio Hamas, que tem as suas ações completamente tresloucadas na região, ou você pode ser vítima até de um bombardeiro israelense, que nesse caso acontece de forma aparentemente meio indiscriminada. Então imagina a tensão dessas famílias brasileiras que vivem em Gaza, que estão tentando sair. Agora, por que elas não conseguem sair? Para quem não sabe, estão tentando criar aí um corredor humanitário ali por Rafah, e justamente na fronteira entre Gaza e o Egito, e os brasileiros simplesmente não estão sendo autorizados a sair. Por que será que isso está acontecendo? Vamos lá para o segundo parágrafo. Na tentativa de incluir o grupo de 34 brasileiros nas próximas levas de civis retirados da faixa de Gaza, o chanceler Mauro Vieira telefonou nesta quinta-feira, dia 2, à tarde para o ministro de Relações Exteriores do Egito. Esse nome aqui fica meio difícil de falar. Então tá aí, o governo brasileiro se movimentando, o chanceler, né, que é o ministro de Relações Exteriores do Brasil, tentando aí, né, de alguma maneira articular politicamente, inclusive, diplomaticamente, a saída desses brasileiros. E essa tem que ser a postura do governo brasileiro. O Brasil tem que se empenhar o máximo possível, fazer todos os contatos para que ele consiga, obviamente, retirar esses brasileiros. Mas olha que interessante, né? A atuação diplomática do Brasil no mundo nos últimos anos, tá? Ela é uma atuação bem tímida, tá? O Brasil há muito tempo não tem a relevância diplomática que deveria ter, de acordo com o tamanho da sua economia, o tamanho do seu território, suas riquezas e sua população. Nós somos considerados no mundo, né, na geopolítica internacional, quase que um anão diplomático. Países muito menores têm mais influência do que nós com relação à geopolítica. Isso é importante que seja dito, mas o chanceler brasileiro e o governo brasileiro precisam fazer tudo que tiver ao seu alcance para retirar aí esses cidadãos brasileiros. Só para finalizar aqui essa reportagem, mais cedo em entrevista à CNN, o embaixador Alessandro Candeias, chefe da representação do Brasil em Rafah, que fica na Cisjordânia, disse que faltam critérios claros sobre as listas de autorizados a deixar Gaza pela passagem de Rafah. Abre aspas, não há critérios transparentes, nos parece relativamente aleatório, fecha aspas, afirmou Candeias. Então parece aqui que a culpa também não é tanto assim
de Israel, do governo israelense. Agora, será que isso seria uma vingança pela postura do governo brasileiro em relação à forma que Israel está agindo em Gaza? Aí você vai pensar, pô, Tobias, mas o que isso tem a ver? O que tem a ver? Vou te mostrar aí algumas, tá? Só algumas declarações do presidente brasileiro com relação à guerra que Israel move. Lembrando que Israel foi atacado no dia 7 de outubro com mais de 1.000 judeus mortos naquele ataque totalmente sem sentido. Se liga aqui, ó. A Agência Brasil, e isso é muito importante porque a Agência Brasil é a agência oficial do governo, ou seja, é literalmente a porta-voz do governo comandada pelo presidente, né, através do seu ministro de comunicação, que é o Paulo Pimenta. Olha só o que diz aqui, ó. Presidente diz que premier de Israel, que é o Benjamin Netanyahu, esse aqui da imagem, quer acabar com a faixa de Gaza. Pô, olha só onde o Lula vai se meter, né? O Lula, que é aquele que diz que terminaria com a guerra da Ucrânia numa mesa de bar, tomando uma cervejinha com Zelensky e com Putin, né? Esse é o Lula, né? O Lula que não entende absolutamente nada da geopolítica internacional, falando essas besteiras. Olha só essa aqui, mais uma manchete aí da Agência Brasil. Lula diz que guerra no Oriente Médio é genocídio. Olha só aonde o Lula vai se meter, olha as confusões. É por isso que o Brasil, né, não é bem visto na geopolítica internacional. Olha só, para continuar aqui, ó, Poder 360. Lula compara guerra a briga de casal e pede que países parem. Ó, briga de casal. Então quer dizer que o Hamas e Israel são um casal, né? E simplesmente eles estão ali numa briga que ninguém deve se meter e que eles deveriam parar com isso. Ah, pelo amor de Deus. Não tem sentido isso. E aí, você acha que é uma vingança? Agora, peraí. A última manchete eu acho que é a mais grave de todas, tá? E aí é da Folha. Se liga aqui, ó. Lula diz que Netanyahu, que tá na imagem, que é o primeiro-ministro, o chefe, o premier lá de Israel, diz assim então, ó, de novo. Lula diz que Netanyahu quer acabar com a faixa de Gaza e que Hamas não é terrorista. O Brasil tá ficando do lado de quem nesse conflito? E aí vamos só lembrar, tá? As esquerdas brasileiras, PSTU, PCO, PSOL, PT, esses partidos todos parece que eles são contra Israel. A sensação que dá é que eles são pró-Hamas e contra Israel. Você não vê uma condenação desses partidos com relação à ação do Hamas lá no dia 7 de outubro. Pelo contrário, eles sempre falam, né, com relação à ação de Israel na faixa de Gaza. Então, assim, seria por essas declarações, por essa postura do Brasil em relação a Israel, que nesse caso está se defendendo de um ataque completamente sem sentido, e os 34 brasileiros estariam sofrendo com isso, sendo impedidos de sair da faixa de Gaza? Pois bem, você viu na própria reportagem anterior que o representante brasileiro disse que não parece ser isso, tá? Que não é uma ingerência de Israel com relação a isso, que parece que a lista é meio aleatória. Mas o mais interessante e o que chama atenção, levantando aí essa questão dessa possível vingança, foi exatamente essa reportagem aqui que eu trago para você lá do Metrópolis. Olha só, embaixador da Palestina diz que sangue brasileiro, abre aspas, vale menos, fecha aspas, em Gaza. Então é o próprio embaixador palestino falando sobre, né, o valor, né, dos brasileiros e de outros cidadãos de países subdesenvolvidos na região de Gaza. Se liga nas letrinhas pequenas, eu vou dar até um zoom aqui para você, para ficar melhor para você enxergar logo aqui do lado. Olha, o embaixador da Palestina no Brasil, tá aqui o nome dele, criticou as listas de pessoas autorizadas a deixarem Gaza rumo ao Egito. Questionado quanto à saída de brasileiros e outros estrangeiros provenientes de países desenvolvidos, o diplomata palestino afirmou que tem a impressão que, abre aspas, nosso sangue vale menos, fecha aspas, que o de pessoas nascidas em países considerados ricos. Então ele estaria dizendo aqui, afirmando que, para ele, pela percepção dele, tá, embaixador palestino, os cidadãos de países ricos, desenvolvidos, teriam mais valor, né, teriam prioridade na hora de saírem da zona de conflito da faixa de Gaza. Então, se você é dos Estados Unidos, se você é da Alemanha, se você é do Japão, se você é um cidadão europeu, você teria esse privilégio. Será que isso faz sentido? Bom, a verdade é que não faz sentido nenhum, tá? E por que não faz sentido? Nessas listas que já saíram, né, que já autorizaram cidadãos de outros países a deixarem Gaza, tinha cidadão do México, tinha cidadão da Indonésia. Bom, a Indonésia não é nenhum país desenvolvido, e olha que interessante, a Indonésia é o maior país muçulmano do mundo, é o país com o maior número de muçulmanos, e a Indonésia sequer reconhece Israel como Estado.
A Indonésia não reconhece a soberania de Israel sobre o território da Palestina e, mesmo assim, cidadãos indonésios foram autorizados a saírem da faixa de Gaza. Então não faria muito sentido você permitir a saída de uma pessoa da Indonésia, um país que é muçulmano e não reconhece a existência de Israel, e não permitir a saída de brasileiros apenas pelo fato do presidente brasileiro ser uma pessoa que não tem a menor sensibilidade, o menor conhecimento da geopolítica e fica fazendo declarações estapafúrdias. Mas assim, sinceramente, quero saber a sua opinião. O que você acha disso? Você acha realmente que é uma retaliação do Netanyahu em relação à postura brasileira, em especial do Lula, com essas declarações que ele deu? Ou não, que é algo aleatório? Qual a sua opinião a respeito disso? Lembrando que os comentários estão abertos para você e que na sexta-feira, às 20 horas, a nossa live respondendo os comentários. E é exatamente ali que eu vou reagir ao seu comentário. Então vai lá, coloca o seu comentário que ele é importante demais. Agora, se você já chegou até aqui, se você gosta do Atualiza Aí, ó, como é que ficou mais fácil? Clica aqui, ó, bem aqui na logo do canal que tá aparecendo, se inscreve, ajuda a gente a bater a nossa meta de 100 mil inscritos e claro, já deixa seu like, que esse aí já é de casa. Não esquece de badalar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos, porque eles são diários. Obrigado de coração por ter chegado até aqui, não esquece dos seus comentários. Amanhã eu volto com mais um episódio do Atualiza Aí. Beijo do Tobi, fica com Deus e até o próximo episódio. Tchau!